só para falar como tá o fermento natural que eu tinha começado a fazer. Então eu havia postado esse vídeo falando que eu estava criando um fermento natural a partir daquela água de fruta que era a fermentação do aluá. E fazer o levain ele é um pouco chato, porque todo dia você vai ter que alimentar com um pouco de farinha e talvez um pouco d'água. E assim, fica muito repetitivo, muito cansativo, até dar algum resultado. Então, nesse primeiro dia, eu vou dar uma resumida aqui. Nesse primeiro dia, eu utilizei 2 colheres dessa fermentação do abacaxi, que já tinha os micro-organismos que eu precisava. Eu utilizei 2 colheres de farinha branca. E depois eu coloquei mais 2 colheres de água para poder dar uma diluída nesse fermentado de abacaxi que estava muito forte e também para ter água suficiente para formar uma massa, uma melequinha de farinha. Então a massa fica molenga mesmo. No segundo dia, eu coloquei 1 colher de farinha e 2 de água. E notei que estava bem líquido mesmo. Depois que a farinha hidratou do primeiro dia, ficou bem mole mesmo. E aí no terceiro dia, eu coloquei apenas farinha. E no terceiro dia, eu já consegui observar isso. Aqui, essa segunda marquinha preta foi no terceiro dia, essa no segundo dia. Então, no terceiro dia, eu adicionei só farinha, porque já estava muito líquido. E depois que fermentou, deu essa subidinha aqui. Então, eu já consegui ver que tinha atividade. E eu também conseguia ver como se fosse uma espuminha na água que ficou, no líquido que ficou acima da superfície da farinha. Então, eu notei, ó, tem muita água nesse meio e eu posso acrescentando mais farinha sem adicionar água. Então deu para ver um pouco a atividade, deu para ver que a massa ganhou um pouco de volume. Opa, então está tendo fermentação ali. O levain está começando, acabou de nascer, né? O embrião acabou de nascer. Então o que eu fiz? No quarto dia ou na quarta alimentação, eu coloquei mais 1 colher de farinha apenas, sem líquido, e mexi. E airei bem com a colher nesse mesmo pote, mantive essas marcas. E o da hora que na hora que eu adicionei e fui mexendo, airando, eu fui tirando o ar que estava na massa. Então a massa retornou para essa marquinha preta de novo. Não deu muita diferença de volume. E depois eu deixei mais de, sei lá, eu acho que acabou passando umas 20 horas de fermentação. E olha como tá. Eu tentei tirar a foto no mesmo lugar, o pote é o mesmo, então estava nessa segunda marquinha preta e com 20 horas de fermentação, isso foi ontem. Hoje, agora na hora que eu acordei e depois eu fui fazer outras coisas, e agora na hora que eu vi, quase na hora do almoço, já a massa quase dobrou de volume. Não chegou a dobrar, eu medi ali com o dedo, eu notei que não chegou a dobrar a altura, o volume da massa nesse pote, mas quase dobrou. Então o fermento está vivo e dá para ver as bolinhas aqui, dá para ver na superfície, inclusive, dá para ver bolhas se formando. Então hoje o que eu vou fazer de novo? Eu vou alimentar, talvez eu vou alimentar com 2 colheres de farinha e um pouquinho d'água para a massa não ficar muito seca, e vou deixar fermentando mais um dia. Eu pretendo tirar foto também, inclusive eu até postei essas fotos no meu Instagram comentando que está vivo agora, e eu vou alimentar mais uma vez, ver como se vai dobrar de volume. Caso dobre, eu vou fazer um corte de 50%, mudar de frasco, e aí sim eu vou começar a propagar esse levain, esse fermento, porque daí eu já poderia usar para fazer um pão. E eu pretendo, se tudo der certo, até semana que vem conseguir fazer um pão, e eu vou tentar assá-lo num forno elétrico, visto que o forno a gás aqui de casa não é legal. Eu vou tentar assar lá no meu trabalho utilizando um forno elétrico. Então era só isso, só para reiterar. O levain nasceu, está vivo, está fermentando. E informações sobre o levain, elas são meio chatinhas, tem várias maneiras, mas procurando no YouTube, inclusive aqui no meu canal mesmo anteriormente, eu já havia feito um levain utilizando kefir e não essa água de fruta, e dessa vez eu utilizei um pouquinho de aluá para poder começar o meu levain. É só procurar a informação que você encontra, e eu vou tentando mostrando, assim que for tendo alguma evolução, eu vou mostrando como está esse fermento natural.